Rony recebendo proposta para sair do Palmeiras? Vitor Roque, já é página virada? Andrés Pereira, vamos ver aí as últimas do Verdão. Teve até aí um rumor aí de Vila Sante no Palmeiras. A grande verdade é que não houve uma proposta formal aí pelo Vila Sante por parte do Palmeiras, tá? Apenas uma sondagem. Mas vamos ver o que a imprensa está falando de tudo isso aí. Na avaliação de vocês, quem que poderia? Porque a gente viu essa dupla funcionando muito bem e tá vendo nessas imagens aí, né? O Paulinho e o Hulk. Eles tocaram terror lá no Atlético Mineiro ao longo das últimas temporadas. Quem que poderia fazer essa parceria com o Paulinho no Palmeiras esse ano? Tem alguém que possa fazer uma função parecida? Parceria, se diz, de jogar junto? Exatamente. O Rafael Veiga é um deles. O Estevão é outro. Estevão. Eu acho que vão... Até metade do ano o Estevão ainda tá aí. Até metade do ano, Muito Estevão. O próprio Veiga, mas hoje, se falando de Paulinho e Hulk no Palmeiras, acho que Paulinho e Estevão. O Palmeiras precisa de mais contratações de peso para esse ano? O Palmeiras está de um meia. Eu acho que o Rafael Veiga está conduzindo esse meio de campo sozinho há muito tempo. E ele tem altos e baixos, ele teve altos e baixos nessa temporada que passou. Inclusive, ele ficou no banco algumas partidas. E talvez o Palmeiras precise de um outro armador, de um outro cara para jogar ali com ele, do lado dele ou quando ele não estiver bem. Seria o Matheus Pereira do Cruzeiro, mas o Cruzeiro já falou que não vai liberar. O Palmeiras também tem esse jogador na mira, negociando, ele quer. A gente não pode pôr um ponto final em todas essas nossas discussões, porque o futebol é muito dinâmico, é vivo, né? Amanhã acontece alguma coisa no Cruzeiro, o cara fala, quero sair, vou pro Palmeiras. Mas seria esse meia, e seria o Matheus Pereira. Eu acho que o Andréas Pereira tem uma outra função. O Matheus Pereira, para mim, é a maior necessidade do Palmeiras, é um meia, um jogador de armação, e o outro é volante, né? É mais para se o Rio sair, né? Também, né? Se o Rio for embora. A chegada do Facundo Torres, por exemplo, pode ajudar nisso? Porque aí é um jogador que a gente está falando que é um jogador de seleção, né? Um jogador da seleção uruguaia, apesar de estar jogando recentemente nos Estados Unidos, que a qualidade do futebol a gente sabe que é diferente do daqui. Então, eu não conheço muito esse jogador. Eu acho que o Palmeiras ele tem um scout, tem uma equipe que ele trabalha muito bem isso, né? Uma análise de desempenho desses atletas, quem eles estão contratando. Então, se é um atleta que vem chegando num clube que eu conheço muito bem, que analisa bem a contratação e sabe quem está trazendo, então com certeza deve ser um jogador que vai agregar e vai ajudar muito. Mas eu concordo com você. Eu acho que o Palmeiras ele precisa renovar um pouco o seu meio de campo, né? Um meia junto ali com o Veiga. Eu acho que a gente não fala muito, mas eu vou até falar. Eu acho que o Veiga precisaria de um novos ares. Se a gente falou isso já aqui, já seria um jogador que deveria de talvez investir um pouco da sua carreira na Europa. Tem potencial para isso. Então, assim, mas só que é um jogador importante do Palmeiras. É difícil de liberar, enfim, mas eu acho que o Palmeiras deveria ter um pouco uma reformulaçãozinha, né, dos últimos anos, mudar um pouco. Eu acho que a lateral direita, por exemplo, seria uma posição também a reformular, enfim. Marcos Rocha e Mike, né? São os dois laterais. Então eu acho que mais tem encaixe, mas continua com um potencial muito grande. Aqui no Brasil, se fosse escolher um time para encaixar o Veiga, qual seria? No Brasil? Hoje, São Paulo. São Paulo? Tem cara de São Paulo. São Paulo, pô. Na verdade, assim, o futebol brasileiro precisa de meias. São Paulo? O futebol brasileiro precisa de armadores. Assim, eu acho que ele se encaixaria em quase todos os times do Campeonato Brasileiro. Mas você está perguntando para mim. O São Paulo tem umas caras agora, que a gente vai ver como é que vai encaixar. Não, mas encaixaria em qualquer time de ponta aí do futebol brasileiro. É um problema que o Zubeldia tem lá também? Eu acho que agora com os caras ficou melhor. Tinha. Resolveu melhor. Resolveu. Tem uma opção agora. Trouxe um jogador para resolver. Tinha o Luciano. Que eu não vejo como um 10-6 também. Tinha o Lucas que jogava às vezes pelo meio. Não vejo o Luciano um jogador, um meia, que nem a gente brinca, pifador. Aquele cara que vai dar aquela pifada. Não, também acho que não. Ele está 2 passos para frente do meio, eu acho. Ele é tipo o Luciano é tipo um Gabigol.
né? Que você pode usar ele como um falso 9, por exemplo, talvez colocar ele como extremo, que vai chegar para decidir. Decisivo. Então a função coringa ali, né? O Luciano é um jogador que decide muito bem, ele é um bom finalizador. Então ele fez isso muito bem, mas agora aquele jogador que pega a responsabilidade de um 10, um camisa 10, como um Garro faz muito bem no Corinthians, como o próprio Matheus Pereira faz muito bem, e o próprio Veiga no Palmeiras. Já não é essa a função do Luciano. Já com essa nova contratação aí no São Paulo, sim, o Oscar, ele é esse jogador. Agora, com o sistema de saída, reformulação no ataque do Palmeiras, essa investida que o Verdão tem dado, que a Leila tem tentado, de trazer o Vitor Roque para cá, pode ser também um bom momento para ele voltar a jogar no Brasil? E será que ter um técnico como o Abel, que a gente sabe que abraça o elenco, que abraça os jogadores, pode ajudar ele a ter um desempenho melhor? Não que ele não esteja indo bem no Betis, porque ela ele está tendo. Mas o Barcelona, 2 técnicos consecutivos, não foram muito com a cara dele, não à toa que a passagem dele foi relâmpago. Eu penso que ele tem o perfil de jogador que não vai desistir de se dar bem na Europa. Eu não vejo ele batendo lá e voltando, assim, eu conversei com ele acho que uma vez só. Eu não vejo esse perfil nele. Eu acho que ele é um cara que vai esperar a vez, vai esperar a oportunidade e não vai bater e voltar. É a impressão que eu tenho. Então, eu acho que ele não volta pro Brasil. Eu acho que ele vai continuar no Betis e vai tentar se dar bem no Betis ou qualquer outro lugar. Porque tem potencial para se manter, fazer uma carreira longa, não. Ficar 10, 12 anos jogando ali tranquilamente, né? Tem chão. Eu acho que ele tem esse desafio, sabe? Eu acho que tá nele esse desafio, como acho que tá no Hendrick também. Mas de verdade, o jogador ele fica com essa coisa na cabeça. Eu posso falar assim, né? Eu passei por 12, 13 anos na Europa. A gente é uma coisa que marca, de você ir para a Europa, porque é um desejo muito do atleta, de você jogar num campeonato europeu e tudo mais. E você e às vezes a gente, entre nós, a gente fala que é uma vitória você ter uma longevidade no campeonato, no futebol europeu. Então é algo que às vezes fica como um desafio pro atleta, né? E eu achei muito perfeito o que você falou sobre o Vitor Roque. Ele tem esse perfil de não querer, de querer vencer. E ele tem potencial. Ele mostra muito isso para mim também. Então eu concordo plenamente com o que você falou. Então é uma ideia que está na cabeça do jogador, na sua opinião, assim, de que às vezes fazer uma grande carreira no Brasil, em comparação com uma carreira muitas vezes mediana na Europa, jogando em times, em ligas, não sei se menores, mas menos conhecidas aqui no Brasil, possa ser uma opção. Mas a gente vê muito, o próprio Gabigol mesmo, que é ídolo aqui no Brasil, que fez o que fez aqui no futebol brasileiro, mas que teve uma passagem negativa no futebol europeu e muita gente critica o Gabigol por isso. E falar, mas na Europa você não conseguiu jogar. Mas, cara, no final é muito também, não quer dizer que ele não seja um grande jogador, que ele não tem uma grande história, que isso vá queimar a história dele no futebol. Não, aconteceu, mas o jogador, ele sabe que o jogador é vaidoso, né? O jogador tem muita vaidade. Então ele acaba achando que isso é uma vitória, você ter uma longevidade, como eu falei, no futebol europeu. Então, às vezes você pode não avançar, mas, por exemplo, tá num time holandês, jogando Champions, e aí? É melhor estar lá. O Romário começou na Holanda, lá o Ronaldo também foi para lá enfrentar o frio. Eu comecei na Holanda. Da Holanda, assim, você vê hoje jogador bom de bola como vocês foram indo para a Holanda, você não vê. Os caras já vão para os grandes centros, sim. Inglaterra, Espanha. E assim, eu acho o jogador, sobretudo nessa idade do Vitor Roque, eu acho que ele aprendeu a esperar um pouco, a ter um pouco mais de paciência. Os jogadores do passado, quando iam, não a sua geração, mais velha do que a sua geração, eles já iam craques. Sócrates, Zico. Então os caras já chegavam camisa 10. Né? A sua geração ainda tinha que batalhar um pouco. Eu acho que essa geração, essa meninada, tem que batalhar muito mais. Hendrick, Estevam, Vitor Roque. E esses caras estão preparados para isso. Olha, espera uma temporada, vê o que dá. Se não der no seu time principal, Real Madrid, Barcelona, você vai ser emprestado e você vai se adaptar. O Vinícius Júnior demorou para entrar no Real Madrid. Ele foi pro Real Madrid B.
O pessoal falou que ele não sabia chutar, cruzar, chutar de esquerda, cabecear, correr, dar passe. E o cara era craque no Flamengo. Ele teve que refazer todo esse aperfeiçoamento da carreira para ser eleito o melhor do mundo. Então, assim, eu acho que essa meninada está mais bem preparada, cabeça, para enfrentar isso. E não é chegar lá, bater, não jogou, volta. E o Gabigol também, ele jogava chuteira no chão, ele saía bufando, ele já era o Gabigol, né? Então tudo isso atrapalha um pouco. E o Rony, tá com um pezinho meio fora também do Palmeiras, né? A possibilidade, porque você tem pelo menos 5, 6 times aqui do Brasil que estão de olho nele. Jogador de 29 anos, artilheiro do Palmeiras em Libertadores, Palmeiras tem pela frente um Super Mundial agora de 2025, e é um jogador bem quisto pela torcida, né? Mais ou menos. Em alguns momentos sim. Eu tenho dúvidas. Por quê? Explica. Porque ele perde muito gol, né? Assim, quando precisa decidir, às vezes ele não decide. Eu acho que ele é muito importante para o Palmeiras. Ele não está à venda, é uma informação, ele não está à venda. Mas se tiver negócio, o Palmeiras vai querer ouvir. Porque tem interesse de vários. Tem interesse. E eu acho que ele ajudaria muitos times do futebol brasileiro. Muitos times. Eu acho que tem muito time que não tem um jogador como o Rony. Mas essa coisa de perder gols, sabe, vai desgastando o relacionamento. E aí talvez para ele até seja melhor tentar alguma coisa fora. Mas ele não está à venda. Se tiver oportunidade, o Palmeiras vende. Se não tiver, ele fica na temporada. Em que time você colocaria o Rony hoje? Olha, sei lá, cabe no Atlético, cabe no Internacional, cabe no Santos. Atlético e Santos são dois que têm interesse. Atlético Mineiro. Cabe no Santos. Bahia tem interesse. Bahia, cabe no Bahia do Rogério Ceni. Você, Michel? Olha, cara, eu falando do Rony, eu até concordo mais uma vez com você, que porque... bom, hein? Mais uma vez. Sabe por quê? Porque quando ele chegou no Palmeiras, o pessoal até brincava, falando assim, pô, se não viesse a pandemia, a torcida ia matar o Rony. Ele chegou vaiado. A torcida vaiando, aí teve aquele período que os estádios sem torcedor, e ele passando num período de adaptação e não indo bem. E depois, sim, ele acabou se destacando, sendo protagonista de Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Só que vem na última temporada não jogando muito, não fazendo o que fez nos anos anteriores. Então, chega um momento, que nem eu falei antes, que é o momento de você ir ver outros áreas. Ele tem mercado no Brasil, é um jogador com potencial, talvez não com o mesmo potencial que tem o próprio Rafael Veiga, mas sim, que é um jogador que pode ajudar muito, como você falou, Atlético Mineiro, o próprio Internacional, enfim, esses clubes aí que estão interessados no Rony. Jogador novo, com 29 anos, e um jogador que é muito esforçado, que ajuda muito taticamente falando. Eu já ouvi o próprio treinador do Palmeiras falando que é um jogador que taticamente ajuda muito a equipe, e isso é importante hoje em dia, né, no futebol de hoje. Então ele tem mercado sim, o Rony. Eu tenho o hábito de às vezes ver jogo da numerada, para ouvir o que o torcedor comum está falando, né, do jogador, do time, do presidente. Ali é um bom termômetro, né? Então você ouve as coisas. E assim, você ouve do Rony exatamente isso. Ele é ruim, mas ele é bom. Ele perde muitos gols, mas às vezes ele ajuda. Melhor com ele. E o palmeirense não tem assim uma noção clara de se gosta ou se não gosta do Rony. Então você sente isso da torcida. O que você escuta sobre o Gabriel Menino lá da torcida? O Gabriel Menino começou bem, mas perdeu terreno. O pessoal não gostava muito dele, não. Você acha que não tem tração mais no Palmeiras? Eu acho que ele ficou para trás nessa corrida. Talvez pelo próprio futebol, mas aí ele ficou para trás. Por isso que ele foi até negociado, né? Foi envolvido, que é o mesmo processo do Rony. É o mesmo processo do Rony, que é o mesmo processo do Mike. Jogadores que podem ser envolvidos em negociações. Se não tivesse, ficariam no Palmeiras, ele e o Rony. Se tiver, o Palmeiras vai querer ouvir e saber se pode
repassar. E uma coisa é clara, né? Ruim o Rony não é, senão ele não E não é demérito não, viu? Não é demérito não, é o futebol que é simples mesmo. Ele não vem fazendo o que fez nos últimos anos, mas é um jogador que já mostrou muito potencial, tanto que foi artilheiro de Libertadores e tudo mais. Eu vi ele fazendo gol, dando assistência para gol, com o estádio fechado naquela época da pandemia lá, que era impressionante. Era um grande atleta do Palmeiras, de bicicleta, né? Ele fez a roda aí. E é veloz, é um jogador veloz, que incomoda a defesa. Eu gosto mais do Rony do que do Flaco, por exemplo. Os dois são ali, um é mais alto, são perfis diferentes. Futebol diferente, mas eu acho que o Rony é muito mais útil do que o Flaco Lopes, na minha opinião. Para a gente fechar o assunto Palmeiras aqui, quero saber dos dois. Palmeiras em 2025, reestruturando seu elenco. Vem para voltar a ser campeão, quem sabe tentar o seu 13º título brasileiro, ou pode ser coadjuvante no futebol brasileiro em comparação com algum outro time que possa estar fazendo um grande investimento daqui para frente? O que você acha? Olha, Michel, acho que não dá para não dá para falar, hoje em dia não dá para falar que o Palmeiras será coadjuvante. Eu acho que tem um excelente treinador e com certeza todo ano consegue se adaptar e reforçar e trazer peças para compor o elenco e manter o elenco forte. A gente viu, foi um ano onde que até o final do Campeonato Brasileiro o Palmeiras mais uma vez brigou para ser campeão, então a gente sempre tem que sim colocar o Palmeiras como um dos favoritos, não colocaria como coadjuvante não. Eu penso igual, o Palmeiras é candidato a disputar os títulos os campeonatos que vai jogar. O Mundial é mais difícil, mas acho até que consegue passar na primeira fase, ali na fase de grupos. Agora, eu não tiro do baralho não, acho que o Palmeiras vem forte, acho que errou um pouco na temporada passada, alguns jogadores, nós já falamos disso, né? A torcida e o próprio treinador, ele esperava mais do rendimento, mas o Palmeiras está dentro de todas as competições, não tiro não. E você, hein? Para você, seria interessante, de repente, o Rony Rústico deixar o Verdão? Coloca aqui, eu quero saber a sua opinião. Será que seria bom o Vila Sante chegar no Verdão aí, hein, para jogar e ajudar o Palmeiras a conquistar todos os títulos de 2025? Campeão de tudo aí, Paulistão, Libertadores, Copinha, Copa do Brasil, Brasileirão, Mundial. E até a Copa Intercontinental. Vamos jogar o Mundial e no fim do ano tem Copa Intercontinental para quem for campeão da Libertadores da América. Não esqueçamos, hein? Popular bicampeão no mesmo ano. Daqui a pouco vai ter gente que vai dizer que não foi, né? Vai ter gente que vai dizer que não, foi fax. Mais um vídeo para você clicar aqui, já vai clicando no bicho aí então. Avante palestra!